Olá pessoal, nessa videoaula vamos tratar de derivadas vetoriais e matriciais. As derivadas de funções vetoriais e matriciais aparecem em muitas situações teóricas e aplicadas. Embora o tema seja extenso, nesse vídeo vamos tratar de algumas situações. Seja a matriz A de ordem n por m, em que os elementos são funções diferenciáveis em relação à variável x, assim, a derivada de A em relação a x é dada por parcial de A em relação a x. Por que o parcial de A? Porque os elementos que compõem a matriz A é formado por funções diferenciáveis, onde pode haver outras variáveis além da variável x. Aqui estamos derivando em relação a x. Nada impede que possamos derivar em relação às outras variáveis. Vejamos o seguinte exemplo. Seja a matriz A formada por esses elementos. Então, ao derivar a matriz A em relação a x, ou seja, ao derivar a matriz A em relação à variável x, ou seja, quando eu derivo os elementos que compõem a matriz A em relação à variável x, eu tenho esses resultados. Essas derivadas aqui, pessoal, são as derivadas que aparecem nas aulas de cálculo, não foge aquele raciocínio. Vamos ver algumas propriedades interessantes em relação à derivada de matriz. Segundo Ferreira, 2011, na página 71, essa referência aqui, pessoal, vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Ele diz o seguinte: dada as matrizes A e B, sendo A de ordem n por m e B de ordem p por q, de funções diferenciáveis em x, então a derivada parcial da soma da matriz A mais a matriz B em relação a x é igual a derivada parcial de A em relação a x mais a derivada parcial de B em relação a x, desde que o número de linhas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B e o número de colunas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B. Como vocês podem ver, esta propriedade é simples. Vejamos a propriedade seguinte. A derivada parcial do produto da matriz A pela matriz B em relação a x é igual a matriz A vezes a derivada parcial da matriz B em relação a x mais a derivada parcial da matriz A em relação a x vezes a matriz B, em que o número de colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B. Para outra propriedade, temos o seguinte. A derivada parcial da inversa da matriz A em relação a x é igual a menos a inversa da matriz A vezes a parcial da matriz A em relação a x vezes a inversa da matriz A. Veja que o número de linhas da matriz A seja igual ao número de colunas. Ou seja, A tem que ser uma matriz quadrada. E o determinante tem que ser diferente de zero. Vamos ver um exemplo de aplicação dessas propriedades. Seja uma matriz A com esses elementos, a matriz B com esses outros elementos. Então, temos que a derivada parcial de A em relação a x nos fornece esses resultados. A derivada parcial de B em relação a x nos dá esses outros resultados. A inversa de A é esses resultados. A inversa aqui, pessoal, é a inversa como vocês estão acostumados a fazer mesmo em relação a números que aparecem nas matrizes. Só que aqui, ao invés de números, são variáveis. No caso, em particular, x. Dá um pouco de trabalho, mas sai, tá? Eu digo para vocês. Quando vocês forem tentar achar a inversa dessa matriz aqui, o processo é o mesmo. Apenas considere, ao invés de número, variável. Prosseguindo com a explicação. Então, a derivada parcial da soma da matriz A mais a matriz B em relação a x é igual a parcial de A em relação a x mais parcial de B em relação a x, que nos dá o seguinte. A soma dessas parciais, de A e de B, que já havíamos feito anteriormente, somo essas duas matrizes
e no final tenho esse resultado. Como vocês podem ver, são cálculos bem simples. Embora algumas vezes possa ser trabalhoso, dado às vezes uma dificuldade de encontrar as derivadas das funções. Agora, a derivada parcial do produto de A por B é igual a A vezes a derivada parcial de B em relação a x, mais a derivada parcial de A em relação a x vezes B. Como já encontramos as derivadas de A e de B, e já temos A e B, logo é só executar essas operações matriciais que temos este resultado. Para esse outro problema, a parcial da inversa de A em relação a x é menos a inversa de A vezes a parcial de A em relação a x vezes a inversa de A. Como já temos a inversa de A, a derivada de A em relação a x, é só executar essas operações matriciais que temos este resultado. Como vocês podem ver, não é tão complicado. Vejamos agora derivadas de funções lineares e formas quadráticas. Seja U igual a f de x uma função das variáveis de x1, x2 até xp, em que x é igual a esse vetor transposto. Define-se a parcial de U em relação a x como parcial de U em relação a x é igual a esse vetor coluna aqui, como vocês podem ver. Vamos ver um teorema importante. Esse teorema vocês vão encontrar no livro do Renscher, 2008. Como eu disse, vai estar na descrição desse vídeo. Seja U igual a transposta de A vezes x, que é igual a transposta de x vezes A, sendo a transposta de A é igual a esse vetor linha, que é um vetor de constantes. Então, a parcial de U em relação a xi é igual a parcial de tudo isso aqui em relação a algum x aqui dentro. Então, se eu derivar parcialmente em relação a x1, eu tenho A1 como resposta. Se eu derivar em relação a x2, eu tenho A2 como resposta. Logo, se eu derivar a xi, eu tenho AI como resposta. É bem simples, não há complicação nenhuma nisso. A prova também está aqui. Na explicação de como cheguei a AI já é a prova. Bom, tem esse outro teorema, também muito importante. Seja a forma quadrática U é igual a transposta de x vezes a matriz A vezes x, sendo A matriz simétrica das constantes. Então, a parcial de U em relação a x é igual a parcial dessa forma quadrática em relação a x, que é igual a 2ax. A demonstração desse teorema é simples, sem perda de generalidade, para uma matriz simétrica A de ordem 3×3, seja esse vetor coluna, que eu vou chamar de x, a matriz A simétrica. Para essa primeira coluna, eu vou chamar de A1 transposto. Para esta segunda coluna, eu vou chamar de A2 transposto. Para essa terceira coluna, de A3 transposto. Então, se eu resolver essa forma quadrática, transposta de x vezes A vezes x, eu tenho toda essa expressão. Assim segue que se eu derivar a relação a x1, eu tenho este resultado. Como vocês podem observar, esse resultado é igual a 2 vezes A1 transposto vezes x. Do mesmo modo, se eu fizer para x2, eu terei este resultado, que é 2 vezes A2 transposto vezes x. De modo semelhante, se eu derivar essa forma quadrática em relação a x3, eu tenho 2 vezes A3 transposto vezes x. Bem, e aí? Aí que é o seguinte. Se eu derivar parcialmente essa forma quadrática em relação a x, eu vou ter aqui, que é 2 vezes esse vetor coluna, que é composto pelo A1 transposto, A2 transposto, A3 transposto, cada um deles multiplicado por x, que é o quê? 2 vezes A vezes x. O que finaliza a demonstração. Como vocês podem observar,
A demonstração desse teorema é muito simples. Vamos ver um exemplo de aplicação. Dado o vetor U, composto por x, y, z, e a matriz simétrica, que é esta matriz aqui, temos que a forma quadrática, a transposta de U vezes A vezes U, me dá todo esse resultado. Se eu derivar parcialmente em relação a x, y e z, eu tenho estes resultados. Está aqui. Que é o quê? Esses resultados é a mesma coisa que eu multiplicar 2 vezes A vezes U. 2 vezes a matriz A vezes a matriz U, que eu tenho esse resultado. Então é mais fácil eu executar esta operação aqui do que eu achar as derivadas parciais de cada uma delas, porque eu já tenho resposta direta. Então é um resultado útil, é prático. Esse resultado ele é usado em muitas situações. Uma situação muito importante que é para a dedução do teorema que trata do método de mínimos quadrados para encontrar os coeficientes das regressões lineares. Vou mostrar para vocês rapidamente. Este é o teorema, pessoal. Esse teorema aqui, ele encontra os coeficientes de uma regressão linear. Então, beta, chapéu de uma regressão linear, é dado por a transposta de x vezes x. Encontro a inversa de tudo isso vezes a transposta de x vezes y. Eu acho os coeficientes de uma regressão linear. Tá, e aí? Aí é o seguinte, para demonstrar isso aqui, eu aplico o teorema que havíamos falado. Na demonstração, ele aparece aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. Então, x transposto vezes x me dá uma simétrica, e os betas são constantes, logo eu caio numa forma quadrática. Tá, era isso que eu ia mostrar para vocês em relação às derivadas de formas quadráticas. São coisas interessantes, úteis. As derivadas matriciais são importantes e muito úteis. Existem muitas outras propriedades importantes na qual não foi dito, mas vocês poderão encontrar essas propriedades nas referências que eu deixarei linkada no vídeo. Vou mostrar para vocês um modo de vocês encontrarem derivadas utilizando o software R. Vamos ver. Essa primeira linha aqui do código é para limpar a memória. Eu sempre deixo, porque é útil às vezes que vocês estão trabalhando e precisa limpar a memória, para que não haja erro na execução de alguns cálculos, que às vezes as variáveis podem se tornar iguais. Aí é útil. Tá bom. Eu vou usar essa função aqui, expression. Essa função é uma função do R. Eu vou colocar esses valores aqui, ó, x elevado à quarta mais y elevado à segunda. Vocês observem que aqui é uma expressão. Não se deve colocar isso aqui entre aspas, pois se está dizendo ao sistema que isso se trate de uma expressão. Então você está usando essa função aqui para tornar tudo isso aqui uma expressão. O que é que eu vou fazer? Eu vou Ctrl Enter para jogar isso na memória. Vou dizer que isso é uma expressão. Vou usar essa função aqui, ó, D. Vamos ver o que fala D. D maiúsculo. E está aqui. É usado para encontrar derivadas. Existem outras formas de encontrar derivadas, como vocês podem ver aqui também no escopo dessa função. Mas ficaremos nessa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar esta expressão, tá, em relação a x. E vou jogar esse resultado em F1. Vou resolver. Está aqui. Como vocês podem ver aqui embaixo, esta é a resposta. Então, a derivada parcial em relação a x dessa expressão, que é x elevado a 4 mais y elevado à segunda, é 4 vezes x elevado à terceira. Tá, e se eu quiser derivar em relação a y? Eu coloco como está aqui, ó, desse modo. Só que aqui eu estou dizendo que é em relação a y. Vou derivar. Tá aqui. 2y. Por que deu 2y? Porque o x à quarta foi considerado como constante. Derivado de constante é zero. Do mesmo modo foi feito em relação a x. E caso queiramos avaliar essas derivadas em alguns valores,
Vou dizer aqui que x vai valer de 1 a 5 e y de 2 a 7. Vou usar esta função chamada eval para avaliar f1 e f2. f1 é o resultado dessa derivada em relação a x e f2 é o resultado dessa derivada em relação a y. Eu vou avaliar. Está aqui. Esses são os resultados em relação a f1 para x variando de 1 a 5. E este é o resultado de y variando de 2 a 7. Aqui são os resultados, pessoal, de f1 e de f2. É simples, como vocês podem ver. Vou mostrar para vocês também um modo de avaliar várias expressões ao mesmo tempo. Tá aqui, vou chamar de V1 toda essa expressão aqui, tá? Essa é uma expressão. Eu coloquei vírgula aqui. Vou chamar também isso aqui, esse log de x, que é o logaritmo neperiano, tá? Esse cosseno de x, tá vendo? Separei são três expressões dentro dessa função. Do mesmo modo, eu vou fazer para V2. Essa é uma expressão, esta é outra expressão, e esta é uma outra expressão. Vamos ler. Para V1. Primeira expressão, x ao quadrado mais y. Segunda expressão, log de x. Terceira expressão, cosseno de x. Para V2. Primeira expressão, x ao cubo dividido por 3. Segunda expressão, x ao quadrado mais x vezes y. Terceira expressão, exponencial de x vezes y. Vou jogar essas variáveis na memória, V1 e V2. Vou derivar. Observe o seguinte, pessoal, vou chamar isso aqui V1 na primeira posição, V1 na segunda posição e V1 na terceira posição. Vou derivar a relação a x, tá bom? Olha aqui para vocês verem. Vou chamar Ctrl Enter. Olha lá, quer dizer, a hora que eu derivar essa primeira expressão aqui, eu tenho 2x. A hora que eu derivar essa segunda expressão aqui, vou derivar, deu 1 sobre x. Derivado de ln de x é 1 sobre x. Lembrando que no R, o log equivale ao logaritmo neperiano. Ou seja, log na base e. Seguindo, derivando o V1 na terceira expressão, que é derivada de cosseno, é menos seno. Para V2, primeiro elemento, está aqui. Se eu derivar x a terceira dividido por 3, vai ser 3 vezes x a segunda dividido por 3. No final seria x a segunda. Tá? Agora vou derivar esta aqui, esta expressão, x a segunda mais x vezes y. 2x mais y. Vou derivar essa expressão exponencial de x vezes y. Está aqui. A exponencial de y, a derivada dela é ela mesma. E y é uma constante que continua multiplicando. Pronto. É a derivada mesmo. Tá bom? Vamos pegar essa expressão aqui. Como vocês podem ver, é uma expressão bem grande. Vou derivá-la. Tá? Vou derivar em relação a x, a y e a z. Vamos ver. Vou chamar a expressão derivada em relação a x, a y e a z. Coloquei para vocês aqui, pessoal, uma função para derivadas em ordem superior. Vou chamá-la. Está aqui. Vocês podem ver o código e vocês podem digitá-lo depois e vocês podem estudar como foi feito para vocês utilizarem mais à frente, em outras situações. Chamei a função. Tá? Vou derivar esta expressão. Tá aqui, ó. A expressão é x ao quadrado mais cosseno hiperbólico de x. Vou chamar a derivada primeira. Tá aqui. Porque, ó, essa é a expressão, tá ok? É a expressão em relação a x, derivada primeira, que é o escopo da função. Tá aqui, ó. A expressão, a variável na qual eu vou derivar e a ordem que eu quero que derive. Se eu não colocar nada, vai ser a primeira derivada primeiro. Vou derivar essa mesma expressão aqui 3 vezes. Tá aqui, o que deu? Seno hiperbólico de x. Posso derivar quantas vezes eu queira. Vou derivar 7 vezes. Vamos ver o que dá? A mesma coisa. Se eu derivar 6 vezes,
cosseno hiperbólico. Por quê? Porque eu estou derivando. X é segunda mais cosseno hiperbólico. Depois da segunda vez, deixa eu ver, segunda vez, a terceira vez vai dar zerado. Isso mesmo? É, porque já derivamos a terceira vez. A segunda vez, vamos ver o que acontece. Derivada segunda. Olha lá, 2 mais cosseno hiperbólico de x. Podemos colocar outras situações aqui? Podemos. Vamos colocar aqui, ó, derivada de 3 elevado a x. Vamos ver o que dá. Derivada primeira. Olha lá, ok? Derivada segunda dessa expressão. Essa é a resposta. Como você pode ver, essa função aqui que eu coloquei para vocês é uma função útil. Vocês podem derivar várias vezes. Vamos voltar ao texto. Deixei alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Está aqui, ó. Para as matrizes abaixo, encontra essas derivadas parciais. Essa aqui é a matriz A e B, para a letra A, B e C. Um outro exercício. Dados os vetores U e as matrizes simétricas A, determine as derivadas parciais das formas simétricas. A transposta de U vezes A vezes U. Em seguida, prove que o resultado é 2AU. A letra A do exercício está aqui. O vetor U, matriz A letra B está aqui e a letra C. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.